Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional Ore como Jesus. A nossa intenção é levar você a uma relação com Deus como seu Pai Celestial. E Jesus é quem nos ensina, por meio dos seus ensinos e por meio do seu comportamento de oração, como nós precisamos orar e a importância da nossa relação com Deus como nosso Pai Celestial. Então, ore como Jesus. O que vimos até aqui sobre oração é que os discípulos chegam para Jesus em Lucas 11 e pedem a Jesus que os ensine a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Talvez por ter visto Jesus orar e a sua relação com Deus Pai em oração. E o texto que eu vou ler hoje, esse devocional, está um pouco antes desse pedido dos discípulos a Jesus. Em Lucas 10, versículo 21, vai dizer que naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus está orando a Deus Pai, se relacionando com Deus Pai, mas vai dizer no versículo 21 que naquela hora da oração, Jesus exulta no Espírito Santo. A resposta de Jesus aos discípulos quando perguntam: Mestre, Jesus, nos ensine a orar. Uma das respostas de Jesus é que eles devem orar na pessoa e no poder, no dom do Espírito Santo. Então, como que nós podemos orar a Deus Pai e nos relacionar com Ele? Através do dom, do poder do Espírito Santo. A oração de Jesus era capacitada pelo Espírito Santo. A oração que possamos ter ou venhamos a ter com Deus, como nosso Pai Celestial, ela deve ser capacitada pelo Espírito Santo. Assim, o Espírito Santo conduziu Jesus em seu ministério e oração, igualmente nos conduz ao Pai por meio de Jesus na oração. Jesus orava continuamente no poder do Espírito Santo. Aquela ordem que nós temos do apóstolo Paulo, em 1 aos Tessalonicenses 5,17, que diz: ore continuamente ou ore sem cessar. Jesus, sem cessar e continuamente, orava no poder do Espírito Santo. Agora, se sabemos o que é oração, a pergunta que fazemos é: o que seria orar sem cessar? Bom, orar sem cessar não é você escalar uma montanha, não é você fazer posição de lótus ou tomar um chá descafeinado e ficar... Não é isso que temos que fazer. A oração sem cessar ou continuamente diz relação a você ter o hábito de oração como o seu hábito de respirar. Então você acordou, você vai em oração a Deus Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Saiu de casa, ore. Está no carro, ore. Você está no colégio, na faculdade, no trabalho, eleve os seus pensamentos ou as palavras em oração. Jesus nos ensina em como orar ao Pai, que nós devemos orar no poder, no dom do Espírito Santo. Todos os dias, todas as coisas que nós fazemos, todas as facetas do nosso dia, nós temos um grande privilégio de acesso ao Pai, esse privilégio que nos foi dado gratuitamente na cruz do Calvário por meio de Jesus. Então, aproveite diariamente, constantemente, continuamente, sem cessar, esse privilégio que te foi dado. Então, ore a Deus como Pai, no poder, no dom do Espírito Santo, através de Jesus Cristo e do seu nome. Para nós terminarmos hoje com esse devocional, para você refletir, eu gostaria de incentivar e motivar você, nesse dia de hoje, quem sabe após o devocional, ao longo da semana, você passar um tempo em oração, mas antes de pedir alguma coisa em oração ao Pai, que você peça ao Espírito Santo que lhe ajude a aprender como orar a Deus como Pai e perceber essa paternidade amorosa de Deus como Pai. Quem faz isso, quem te dá esse dom, quem te leva essa qualidade de oração é o Espírito Santo. Ele conduziu a Jesus e conduzirá você e nos conduzirá. Então, coloque em oração, antes dos pedidos, esse privilégio ao Espírito Santo de levar você em oração ao Pai Celestial. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.